de volta, pessoal, e vamos lá. Concurso da Guarda Municipal de Matriz de Camaragibe, Alagoas, a prova de 2024. Saída do forno, está quentinha essa prova ainda, não é? Muito bem, a questão de número 37 da prova de matemática, ela diz assim, ó. Um tanque de gasolina tem capacidade de 50.000 decímetros cúbicos, mas a bomba enche o tanque de gasolina a uma taxa, olha a velocidade de enchimento aqui, ó, de 2.500 litros por hora. Aí vem a pergunta para a gente, quanto tempo? Quanto tempo levará para encher o tanque de gasolina até 95%? E aqui nós temos algo interessante. A questão ela não quer que a gente diga quanto tempo a bomba vai levar para encher o tanque. Não. 95% do tanque é a pergunta, é a questão. Joia, e aí, como sempre, eu quero fazer uma revisão, te ajudar a entender essas ideias aqui de, não é decímetro cúbico, tá certo? Litros, essas relações aí de volume e capacidade, tá joia? Mas, vamos lá, pessoal, eu desenhei aqui 3 cubos, e eu gostaria de denominá-los, gostaria de dar nomes a esses carinhas. A gente vai chamar esse grandão de metro cúbico, tá? E aí eu vou colocar aqui o rótulo, ó, metro cúbico, esse grandão, esse cubo grandão. Imagine aí uma enorme caixa, onde você tem aqui cada aresta, ou cada lado, ou ainda cada dimensão, medindo 1 metro. Então você tem 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. Tá, joia? O volume desse cubo ele é dado quando a gente multiplica as suas 3 dimensões, as suas 3 medidas. Então 1 vezes 1 vezes 1, você vai continuar com 1, sendo que a metragem, a maneira de se enxergar esse objeto é tridimensional, de modo que o volume dele vai ser 1 metro cúbico. Interessante, interessante. Então o volume desse cara é de 1 metro cúbico, por isso que eu estou chamando ele, ó, de metro cúbico. Essa caixa a gente vai chamá-la, não é de metro cúbico, porque o volume dela, melhor dizendo, já eu falo sobre a capacidade, o volume dela é de 1 metro cúbico. Ô professor, mas se a gente encher essa caixa de água, cara, quantos litros, e aí eu estou falando agora de capacidade líquido, tá? Quantos litros cabem dentro dela? Bem, 1 metro cúbico, se liga, a capacidade do volume de 1 metro cúbico é de 1.000 litros. Maneiro. Então, ó, o volume de 1 metro cúbico, ele possui a capacidade de 1.000 litros. Deixa eu dar uma destacada nisso aqui, porque nós vamos usar, tá joia? Nós vamos usar essa ideia. Então, vou destacar aqui, volume do cubo chamado metro cúbico, 1 metro cúbico. Capacidade, ou seja, quantidade de líquido, 1.000 litros. Tudo certinho? Bom, vamos continuar na nossa importante revisão. Esse carinha daqui a gente vai chamá-lo de centímetro cúbico. E aí você já está pegando a ideia, não é? Professor, massa, então esse cara ele vai ter o volume de 1 centímetro cúbico, tá certo? Porque as suas dimensões, você tem aqui, ó, 1 centímetro, melhor dizendo, de largura, né, ou comprimento,
e aqui você tem 1 centímetro de altura. Se eu multiplico essas três medidas, eu vou obter o volume de 1 centímetro cúbico. Tá joia? Na verdade, eu me atrapalhei, mas deixa eu só colocar um D e aí você vai ficar tranquilão aqui comigo. A gente está chamando essa caixa, já que ela é a caixa intermediária, não é? De decímetro cúbico. Ah, tá legal. Então o volume dessa caixa, ele é dado quando a gente multiplica as três dimensões dela, as três medidas, e aí obtemos 1 decímetro cúbico federal. Se a gente encher d'água essa caixa, quantos litros ela irá receber? Mas a capacidade dessa caixa, pessoal, equivale a exatos 1000 ml, ou 1 litro. Ah, interessante, bacana isso daqui. Deixa eu também guardar com carinho, porque isso vai nos ajudar bastante na compreensão e resolução da questão. Pois então, a gente agora vai dar uma analisada na caixa miudinha, para a gente poder terminar a questão. E chamá-la, agora sim, né? De centímetro cúbico. Essa caixinha, nós iremos denominá-la centímetro cúbico. Ah, legal. Por quê? Porque cada uma das suas medidas possui exatamente 1 centímetro. 1 centímetro de altura, 1 centímetro de fachada ou largura, 1 centímetro de comprimento. Pessoal, volume dessa caixinha, 1 centímetro cúbico. Professor, volume é o produto das dimensões do objeto, tá? Grosso modo. Na verdade, a gente tem um paralelepípedo, então isso vale, não é? Tá joia? Agora, e a capacidade? Capacidade vai ser de 1 ml. Bom, feitas essas comparações, aí a minha galera vai entender tranquilamente a nossa questão. Observe, voltando lá para a questão. Você tem um tanque cuja capacidade, pessoal, é de... A capacidade do tanque, ela é de 50.000 decímetros cúbicos. Ora, 50.000 decímetros cúbicos, o volume dele, não é? Ele aqui colocou capacidade como sinônimo de volume, tá certo? A gente aqui separou para organizar e para seguir a definição, tá? Então, o tanque de gasolina, ele recebe quantos litros, se o volume dele é de 50.000 decímetros cúbicos? Então vamos lá, você tem aqui 50.000 decímetros cúbicos. Em capacidade em litros, a gente pode assegurar que isso equivale a 50.000 litros, sim ou não? Poxa, de boa, porque a gente viu que cada 1 decímetro cúbico equivale em capacidade em litros a 1 litro. Então, se eu tenho 50.000 decímetros cúbicos, eu terei 50.000 litros. Tá joia? Agora, com relação à quantidade de gasolina daquele tanque, nós temos então essa relação. Aliás, só uma curiosidade, tem aviões que até ultrapassam esse volume, não é? Um jumbão passa de 200.000 litros, mas são poucos. A maioria das aeronaves comerciais, você dá uma pesquisada e percebe que chegam aí a 30.000, 35.000 litros. Então isso é um reservatório, né? Esse tanque aqui é grandão. Tá, mas agora vamos pensar e falar na taxa, na velocidade de enchimento desse tanque. Minha gente, 2.500 litros por hora. Então tá, 2.500 litros por hora. Isso daqui é uma fração, é uma razão, é uma comparação.
Então, a cada 2.500 litros, a gente passa-se o lapso aí de 1 hora, não é? Cada 1 hora você encheu aí 2.500 litros, 2 horas, 5.000 litros e por aí vai. Aí vem a pergunta, cara, se eu quiser encher completamente o tanque, claro que a gente está ligado, não é? Que a questão que é 95%, mas beleza, mas vamos pensar redondamente. Se a gente for encher esse tanque, então a minha pergunta seria, olha, quantas vezes 2.500 litros cabem em 50.000 litros? É ou não é? Interessante, interessante. Então, tá. Poderíamos pensar nessa divisão, 50.000 dividido por 25.000. E aí eu já deixei os zerinhos aqui para a gente eliminar. E veja, se fosse quantas vezes 25 cabe em 50, e veja, eu estou usando essa ideia de quantas vezes cabe para você perceber que a divisão ela pode, não é ter essa ideia mais geométrica, mais quantitativa e de comparação, tá joia? Ah, é massa. Então, não, 25 cabem 2 vezes, professor, dentro dos 50, joia. Se 25 cabem 2 vezes dentro dos 50, 25 caberá quantas vezes dentro de 500? Aí a gente acrescenta o zero e está tudo certo. 20 vezes. Ah, então 2.500 litros cabem 20 vezes numa capacidade aí de 50.000 litros. Joia, ou dito de outra forma, 50.000 dividido por 2.500 dá 20. Bacana, porque se eu volto aqui para essa razão, ó, se eu multiplico isso daqui por 20, essa razão, essa fração, olha o que eu vou obter, 20 vezes 2.500 litros, a gente chega nos 50.000 litros, não é? E 20 vezes 1 hora, a gente chega a 20 horas, em 20 horas, ou seja, o tanque ele é preenchido completamente, minha gente, em 20 horas. Ah, mas e antes disso, a gente vai chegar aqui na medida 95%. E aí a gente termina a questão. 95%, ou seja, 95 sobre 100. Depois você dá uma olhada nas questões que envolvem frações. E a gente tem várias aqui no canal. A gente trabalha muito fração, tá joia? Muito bem. Então 95%, 95 sobre 100 vezes as 20 horas, que é o tempo necessário para 100% de preenchimento daquele tanque, a gente pensa assim, cara, olha, podemos não é dar logo uma eliminada nesses zeros, e aí a gente pensa assim, tá, se eu tenho 95 vezes 2, eu tenho o quê? 100 vezes 2, 200, mas aqui é 95. Eu deixei de pegar 5, 5 vezes 2, 10. Então, 200 menos 10, 190. Tá certo? Veja, o cálculo mental, os fundamentos da matemática estão sempre sendo trabalhados aqui no canal. Então, fique esperto. Tá joia? E aí, a gente divide agora 190 por 10. Ou seja, chegamos a 19. Mas 19 o quê? 19 horas. O tempo, portanto, dessa questão, o tempo que essa questão pede é exatamente o que está na letra D. Não apareceu aqui, mas no gabarito dessa prova, a letra D diz 19 horas e é o que a gente acabou de encontrar.